Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Dando continuidade a esta série de vídeos sobre movimento periódico, hoje nós vamos falar do sistema massa-mola. O sistema massa-mola que nós vamos considerar, ele é formado então por uma partícula de massa m, e essa partícula está acoplada a uma mola de constante elástica K e comprimento natural L0. Nessa posição em particular, como a mola está no seu comprimento natural, ela não exerce nenhuma força sobre a partícula. Então, se nós fizermos o diagrama de forças nessa partícula, nós vamos ter somente a força-peso, a força normal, e neste caso a força resultante, portanto, é igual a zero. Isso determina, então, que este é um ponto de equilíbrio do sistema. Se nós deslocarmos essa partícula por uma certa distância, ΔX, por exemplo, para a direita, a mola faz, então, uma força sobre a partícula, que é proporcional a esse deslocamento. Essa constante de proporcionalidade é exatamente a constante elástica da mola, e esse sinal negativo significa que o deslocamento ΔX e a força elástica, eles têm sempre sentidos contrários. Apesar de eu não ter desenhado aqui a força-peso e a força normal, elas estão aí, só não estão desenhadas para não carregar o desenho. Então, essa força elástica aqui é a força resultante no sistema. O que nós vamos fazer, então, é analisar o movimento dessa partícula no momento em que nós deslocamos ela, então, da sua posição de equilíbrio. Nós vamos lançar essa partícula, então, desta determinada posição, deslocada de ΔX, e vamos lançá-la com velocidade igual a zero, e vamos analisar, então, o movimento numa simulação. Nós vamos analisar alguns pontos estratégicos. A partir do momento que nós soltamos a partícula nessa posição, nós vamos analisar as suas características no momento em que ela passa novamente pela posição de equilíbrio, assim como ela atinge quando ela atinge o deslocamento no sentido oposto. Em todas essas situações, nós vamos sempre olhar para o período, para a frequência e para a amplitude, assim como vamos analisar a força resultante, a velocidade e a aceleração. E logo em seguida, nós também vamos abordar algumas questões conceituais referentes à energia mecânica. Bem, em primeiro lugar, vamos analisar todas as informações que nós temos aqui na simulação. Nós temos três partículas aqui, elas são absolutamente idênticas, vão ter movimentos idênticos, e em cada uma delas nós vamos analisar uma grandeza diferente. Nessa primeira vamos analisar a velocidade, na segunda a aceleração, na terceira vamos olhar a força. Nós temos o nosso cronômetro aqui, que vai mostrar o tempo da simulação para a gente, e desta partícula eu consigo controlar a massa, posição inicial, velocidade inicial e a constante elástica dessa mola que está acoplada à massa. Nesse último controle eu posso mudar as condições de atrito. Então, quanto maior for esse número, maior o atrito do sistema, e nessa primeira simulação nós vamos realizá-la sem atrito. Desse lado aqui nós temos os gráficos de posição, velocidade e aceleração dessa partícula, e nessa última coluna aqui os valores referentes à energia mecânica. Então, nessa primeira situação, a partícula está aqui na posição de equilíbrio, que é exatamente na posição x igual a zero aqui. Essas linhas azul que nós estamos vendo aqui são os sistemas de eixos, então o eixo x, o eixo y, e esse aqui é a origem do sistema de coordenadas. Então a partícula está na posição x igual a zero e a mola está no seu comprimento natural. Portanto, essa partícula está na posição de equilíbrio. Para que nós, então, possamos realizar a simulação, a primeira coisa que eu vou fazer é deslocar essa partícula de uma determinada distância. E vou lançá-la com velocidade inicial igual a zero, e nós vamos pausar então em alguns pontos estratégicos. No momento em que eu desloco essa partícula aqui para a direita da posição de equilíbrio, então, como nós acabamos de ver, surge aqui uma força elástica, que é a força resultante, apontando então aqui para a posição de equilíbrio no x igual a zero. Então, no momento que eu executo esta simulação, como existe essa força resultante aqui nesta posição inicial, a partícula é acelerada para a esquerda, e no momento que ela chega novamente na posição de equilíbrio, essa força resultante passa a ser zero novamente. Então isso significa que desta posição inicial até ela atingir esta posição de equilíbrio, a partícula foi acelerada, ou seja, a sua velocidade aumentou. Quando ela passa aqui pela posição de equilíbrio, essa velocidade é negativa, ela está se movendo no sentido contrário ao eixo x. Continuando então a execução, vejam que nesse ponto então não tenho força. À medida que a partícula vai se deslocar para a esquerda, surge uma força no sentido contrário, ou seja, a velocidade que inicialmente era para a esquerda, como existe essa força no sentido contrário, a partícula vai sendo desacelerada até que ela para nessa posição aqui. Então, nessa situação, a velocidade da partícula
é zero e a sua aceleração é máxima, uma vez que o deslocamento, eu tenho o máximo deslocamento aqui para a esquerda e, portanto, eu tenho a máxima força resultante, portanto, a máxima aceleração. Como nesse momento a partícula está parada e existe uma força para a direita, ela será acelerada novamente para a direita, atingindo a sua velocidade máxima exatamente neste ponto de equilíbrio, e nesse ponto a força volta a ser zero. A partir desse momento, a força resultante vai passar a ser para a esquerda, que vai fazer com que esta velocidade diminua novamente, até o momento em que ela atinge exatamente um ponto inicial, no qual ela foi lançada. Formando então, neste intervalo de tempo de 0,89 segundos, uma oscilação completa. Então, portanto, 0,89 é exatamente o período do sistema. Vejam aqui no gráfico da posição que a partícula saiu da posição inicial 1 metro, passou pela posição de equilíbrio. No momento que ela passa pela posição de equilíbrio, a sua velocidade é máxima no sentido negativo e a sua aceleração é zero, como consequência, obviamente, da força resultante ser zero. Depois essa partícula atinge o seu deslocamento máximo no sentido contrário, menos 1 metro. Neste ponto a partícula para, então a sua velocidade é zero e a sua aceleração é máxima, ou seja, a sua força resultante também é máxima. Volta a passar pela posição de equilíbrio, máxima velocidade, aceleração zero e assim por diante até que ela retorne na posição inicial. Então o tempo que eu leio aqui nesse gráfico, em qualquer um desses gráficos aqui, é exatamente o período do movimento que corresponde a uma oscilação completa. Continuando então a simulação, essa partícula ela vai ficar oscilando indefinidamente, uma vez que nós consideramos aqui que não há força de atrito nesse sistema. Vamos então reiniciar a simulação, só que agora olhando para a energia mecânica do sistema. Então vejam que no momento em que eu desloco, inicialmente a partícula estava na posição de equilíbrio, a energia mecânica é zero, a cinética, assim como a potencial, pois não há deslocamento. No momento em que eu desloco a partícula 1 metro à direita, eu acrescento a esse sistema uma energia potencial elástica. Vale lembrar que o movimento é somente horizontal, portanto não há variação da energia potencial gravitacional, e por isso que ela não precisa ser considerada neste momento. Então, esse deslocamento que eu fiz aqui de 1 metro corresponde a uma energia potencial elástica de 25 joules. Eu não tenho energia cinética, uma vez que eu estou soltando essa partícula do repouso, e, portanto, essa energia potencial elástica é exatamente a energia mecânica do sistema. Executando a simulação, no momento em que essa partícula atinge a posição de equilíbrio, o deslocamento dela é zero, portanto, a sua energia potencial é zero, toda a sua energia mecânica é cinética, e exatamente por isso que esta é a velocidade máxima da partícula, e vejam que a energia mecânica ela vai permanecer constante durante todo o movimento. No sentido oposto, a partícula para novamente, portanto, a energia cinética que ela tinha inicialmente se transformou em energia potencial elástica, e a energia mecânica permanece aqui em 25 joules. Retornando então para a posição de equilíbrio, na sequência do movimento, eu tenho a energia cinética máxima e a energia potencial igual a zero. E assim sucessivamente. Então, para cada posição que ocorre a simulação, ou seja, para cada posição da partícula, a energia potencial e cinética elas vão trocando, né? A cinética se transforma em potencial, o potencial se transforma em cinética, no entanto, a soma das duas, que é a energia mecânica, permanece constante. Vale ressaltar que sempre que nós fazemos uma simulação, há aqui uma precisão nesses valores. Então, talvez vocês tenham estranhado que os valores não são exatamente igual a zero ou exatamente igual à energia mecânica, mas isso tem que ser levado em conta a precisão da simulação. Um outro aspecto importante é que se esta é a posição inicial do sistema, e nós temos 25 joules de energia potencial elástica, que corresponde então à energia mecânica, no momento em que a partícula está exatamente na posição oposta, ela também vai estar a menos 1 metro, ou seja, exatamente a mesma quantidade de energia potencial que ela tinha inicialmente, pois a energia cinética é zero. Então isso mostra também, reafirma, né, que o sistema ele é simétrico, o movimento da partícula é simétrico em relação à posição de equilíbrio. Recolocando então novamente, só para analisarmos uma situação um pouquinho diferente, eu vou deslocar a partícula de uma determinada
distância, vou permanecer essa distância de 1 metro, só que além desse deslocamento inicial, eu também vou dar à partícula uma certa velocidade inicial. Então vejam que neste caso, a energia potencial elástica da partícula permaneceu em 25 joules, no entanto, ela tem uma energia cinética inicial, e a soma das duas agora é a energia mecânica do sistema. Se nós executarmos então este movimento, vejam que inicialmente aqui a partícula ainda se deslocou para a direita até atingir uma posição máxima aqui. Vamos voltar a esta posição. Esse deslocamento máximo aqui passa então a ser a amplitude do sistema. Vejam que agora a energia potencial elástica é igual à energia mecânica e a energia cinética zero, correspondendo então à partícula estar parada. Acontece a mesma coisa na posição oposta, onde a partícula para e, portanto, a energia potencial elástica é exatamente igual à energia mecânica e energia cinética zero. Então vejam que em relação à situação anterior nós temos uma amplitude ligeiramente maior do que a situação anterior, né, exatamente porque além da energia potencial elástica que nós demos inicialmente, nós demos também uma certa energia cinética. Isso vale também para a velocidade máxima aqui. Se nós compararmos com a situação que nós tínhamos anteriormente, essa daqui é a velocidade máxima, que é maior, um pouquinho maior do que a anterior, exatamente porque agora nós temos uma energia mecânica um pouco maior do que nós tínhamos anteriormente. Só para deixar bastante claro esta relação da amplitude de oscilação com esse valor da energia mecânica, eu vou fazer mais um exemplo. Então, neste segundo exemplo aqui, eu vou deslocar a partícula somente meio metro e vou executar o movimento. Ok, então vejam que nesse caso aqui a amplitude é meio metro e eu tenho aqui um pouquinho menos de menos e mais 4 metros por segundo de velocidade máxima. Se eu colocar aqui I 6,25 de energia mecânica, então o que eu vou fazer aqui é aumentar a distância inicial de lançamento, então vou lançar agora de 1 metro e também com 3 metros por segundo. Então agora vai ficar bastante evidente a diferença entre a amplitude e a velocidade máxima da partícula. Vamos colocar aqui a execução do movimento. Então vejam que nesse caso a amplitude mudou bastante, o valor da energia mecânica mudou bastante, assim como a velocidade máxima da partícula. Então, a amplitude e a velocidade máxima são funções exatamente do valor da energia mecânica inicial que nós temos no sistema. Então nessa simulação, nós vimos aqui algumas características do movimento dessa partícula, analisando então a força resultante, a aceleração e a velocidade. Então, no momento em que nós soltamos a partícula desta posição com velocidade nula, no momento de que fazemos esse deslocamento, surge então uma força resultante para a esquerda, que vai fazer com que a partícula seja acelerada, atingindo então uma velocidade máxima no momento que ela passa pela posição de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, a aceleração e força é igual a zero, e a partir desse ponto, na continuidade do movimento para a esquerda, aceleração e força apontam para a direita, ou seja, são positivas, fazendo com que esta velocidade da partícula diminua até que ela pare exatamente na posição oposta da sua posição inicial. Se esta é a nossa situação do instante de tempo t igual a zero, no momento que ela passa pela posição de equilíbrio, passou-se então 1/4 de período, e no momento que ela atinge o seu deslocamento máximo no sentido oposto, passou-se então metade do período, e assim sucessivamente até o momento em que ela retorna para sua posição inicial, fechando então uma oscilação completa e um instante de tempo igual a um período. Mesma coisa para energia, né? Lembramos então que a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. Quando nós deslocamos a partícula por uma determinada distância e a soltamos com velocidade zero, toda a energia mecânica é potencial, portanto, é esta energia potencial que vai determinar a amplitude do sistema. No momento em que ela passa pela posição de equilíbrio, a energia mecânica é totalmente cinética e isso define então a sua velocidade máxima no momento em que ela passa pela posição de equilíbrio. No momento em que ela para na posição oposta, isso corresponde exatamente ao mesmo deslocamento em relação à posição de equilíbrio, uma vez que a energia mecânica é exatamente igual à energia potencial.
Para qualquer outro ponto que não seja esses pontos extremos, né, ou a amplitude ou a posição de equilíbrio, para qualquer outro ponto que essa partícula esteja, a energia mecânica sempre será a soma da energia cinética mais a energia potencial. Analisando então um pouco melhor a força resultante, né, a força resultante aqui neste caso, como nós não temos atrito, é simplesmente igual à força elástica. Como nós definimos a posição de equilíbrio em x igual a 0, então podemos escrever a força resultante, que é exatamente menos kx, igual a massa vezes a aceleração. Como essa força resultante aponta sempre para a posição de equilíbrio, ela recebe um nome especial que é força restauradora. E sempre que essa força restauradora for proporcional ao deslocamento, nós chamamos esse movimento de movimento harmônico simples. Para que a gente analise então com um pouco mais de detalhe algumas características desse movimento harmônico simples, eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta. Na realidade, 3 perguntas para vocês pensarem. Vamos supor que nós façamos então um primeiro lançamento exatamente igual ao que nós fizemos na simulação. Eu vou deslocar a partícula de uma certa distância x0 e vou soltar a partícula com velocidade inicial nula, representada então aqui nesse diagrama aqui esquemático. Nesta primeira situação, vamos supor que eu tenha um período t1 e uma amplitude de oscilação xm1. Vamos supor agora que façamos um segundo lançamento, onde eu vou lançar a partícula inicialmente também do repouso, só que agora com um deslocamento 2 vezes o inicial aqui do primeiro lançamento, ou seja, 2 vezes x0. E neste segundo lançamento, vamos supor que eu tenha um período t2 e uma amplitude xm2. E vou fazer ainda um terceiro lançamento, onde eu vou lançar uma partícula de uma distância inicial mais x2, ou seja, o dobro do primeiro lançamento, só que com velocidade diferente de 0. Nesse terceiro lançamento, eu vou ter um período t3 e uma amplitude que eu vou chamar de xm3. Seu objetivo, nesse momento, é comparar os períodos t1, t2 e t3, assim como as amplitudes xm1, 2 e 3. Então, pensem na energia, pensem na força. Nesse próximo vídeo, então, nós vamos analisar com um pouco mais de detalhes a força resultante. E a partir da força resultante, nós vamos escrever as equações de movimento, ou seja, vamos determinar como a posição x varia com o tempo e, consequentemente, a velocidade e a aceleração.